E não é que o Atlético de Madrid finalmente chegou ao século XXI? Hoje é quarta-feira, dia de fazer faxine em escudo de time centenário. No último dia 9 de dezembro de 2016, o clube fez um mega evento para mostrar duas grandes novidades para sua torcida. O primeiro, a parceria com a Wanda Metropolitano, que vai ser o nome do novo estádio. A Wanda é um mega conglomerado chinês que tem participações nos Estados Unidos em ramos de hotelaria, esportes, enfim, a porra toda, os caras são gigantescos. E, obviamente, a mudança do escudo para marcar essa transição dos últimos 10 anos de grande sucesso do clube numa esfera global. Só que essa mudança não foi muito bem recebida pelos torcedores, não. A segunda novidade é a mudança do escudo, brasão, símbolo, badge, enfim, a questão heráldica por trás da construção desses símbolos, do Coat of Arms das cidades. Coat of Arms, as origens dos exércitos. E que tem uma relação muito próxima também com o que a gente entende hoje como branding e como trabalho de marca por detrás. Sem dúvida a origem nasceu daí. Bom, não precisa nem dizer que essa novidade causou uma revolta e uma grita geral nas redes sociais. Os entendidos de plantão lançaram até uma tag em El Escudo no se toca. Se toca sim. E a gente vai saber por que aqui daqui a pouco. Escudos, marcas são como pessoas, são entes vivos que vão atravessando o tempo, né? Existe até uma expressão em alemão que é Zeitgeist, ou seja, o espírito do tempo, o espírito contemporâneo. Isso é muito comum, as marcas precisam se adequar ao que a gente está vivendo agora, assim como eu, assim como você. Pensa numa foto sua de 10 anos atrás, o seu cabelo, a sua roupa. Será que você ia curtir? Você não olha e fala assim, puta merda, olha essa roupa que eu tô usando aqui. A marca é a mesma coisa. Ela precisa estar acompanhando esse movimento constante de modernização e isso é fundamental. Pô, imagine você usando uma ombreira nos anos 80, ou aquele cabelinho lá Caetano Veloso, rapadinha aqui do lado com aquele topetão, ou aquela pena que o Roberto Carlos usava nos anos 90, na época do caminhoneiro. Bom, segunda coisa, o trabalho foi feito por profissionais. Em 2005 eu tive a oportunidade de conhecer os caras da Vassava, que foi o estúdio que criou. Na época eles já tinham um reconhecimento bem importante, não só na Catalunha, como em toda a Espanha, e já ganhavam projeção na Europa. Hoje, sem dúvida nenhuma, os caras são um dos principais estúdios de design gráfico do mundo. Só que eles funcionam como boutique, tem uma estrutura bem pequena, escolhem os trabalhos que vão fazer e são os caras que fazem, por exemplo, todos os projetos em parceria com a fornecedora de material esportivo do Barcelona. Para vocês terem uma ideia, o Barcelona é o único clube do mundo que tem uma tipografia customizada e assinada por um estúdio de design. Design gráfico não, design visual. Eu acho que o termo está mais adequado para a consistência, importância e responsabilidade que um projeto desse tem. Eles pegaram os desenhos daquelas chaminés que você tem lá na Pedreira do Gaudí, que é um patrimônio cultural tombado pela Unesco e um ponto turístico da cidade super importante, e criaram uma família tipográfica exclusiva para eles, dando toda a identidade da cidade e aproximando ainda mais a relação do time com eles. Ou seja, os caras sabem o que estão fazendo e são muito bons naquilo que fazem. Hoje em dia a internet criou essa falsa ideia de que porque você tem acesso à informação, você tem relevância e conhecimento a respeito de todo e qualquer assunto. Isso não é verdade. Os caras são muito bons, sabem o que está fazendo, não foi qualquer idiota que foi lá mexer no logo ou qualquer sobrinho, os caras pagaram R$20 ou fizeram de graça para fazer. Não, foi um trabalho que levou 1 ano para ficar pronto e que envolveu toda a comunidade atleticana, desde historiadores, CEOs do clube, ídolos do clube, jornalistas, enfim, toda uma série de pessoas que têm relação com o clube e conhecem a história do clube e que validaram isso. Então, assim, cuidado antes de ficar dando opinião a respeito de qualquer coisa, porque tem todo um processo bastante criterioso e técnico por detrás disso daí. Cara, terceira coisa, reprodutibilidade. Ou seja, a tecnologia hoje em dia e a quantidade de mídias que nós temos disponíveis fazem com que você tenha que ter um projeto visual, seja ele um símbolo, um logo, uma tipografia, o que quer que você queira chamar isso, seja capaz de ser reproduzido de uma maneira adequada
e ainda assim seja capaz de ser reconhecido por qualquer audiência. É muito importante lembrar que esse tipo de movimento que o clube faz tem um viés bem pragmático e econômico, a partir do momento que ele começa a ganhar novos mercados. Então você tem que pensar que ele tem que funcionar no seu celular pequenininho, tem que funcionar na camisa bem adequado, tem que funcionar numa brochura, ou seja, num catálogo ou num papel impresso. São várias as mídias que o escudo tem que ser aplicado, e você reduzir a quantidade de cores também tem uma característica sustentável super importante. Se você reduz de 7 cores para 2, que é o atual, você vai garantir menos uso de matéria-prima, um símbolo mais limpo e mais clean, mais fácil de ser identificado. De novo, o The Cutler volta à cena, como a gente falou em programas anteriores. E, sem dúvida nenhuma, foi muito bem feito. A natureza agradece e o clube também começa a ganhar uma imagem global. Ela não fica restrita à sua região. Ou seja, eram cores que não tinham muito significado e eram um excesso. Você imagina reproduzir tudo isso em pequenininho. A mancha visual, que é como a gente chama um símbolo quando é reduzido, ficava muito restrito e quase que irreconhecível. Parecia um clip art. Esse trabalho de readequação das cores e também aumentar a visibilidade do símbolo da cidade, que é o urso, deixou o símbolo mais simples e muito mais adequado e muito mais fácil de ser reconhecido. Cara, relação com a cidade. Essa, sem dúvida nenhuma, é uma estratégia de comunicação muito astuta que o Atlético está fazendo e que, se o Real Madrid não abrir os olhos, vai ficar para trás. O clube claramente está expandindo a sua marca para o restante do mundo, mercado africano, asiático e sul-americano. Essa relação que se estabelece com a cidade, você começa a integrar o clube como uma parte turística também. O Barcelona faz isso muito bem. Recentemente, o Paris Saint-Germain também fez essa mudança no seu escudo e também deu um The Cutler, aumentou a palavra Paris dentro do escudo para realçar essa simbiose, essa integração também com a cidade. Ou seja, você ir a Barcelona e não assistir um jogo do Barcelona é como você não ter tido uma parte de uma experiência turística. E o Atlético de Madrid, por ter mais simpatizantes ao redor do globo, por ser um time mais simpático que está ascendendo, ao contrário do Real Madrid, que tem os seus torcedores, e quem não é torcedor do Real Madrid não tem simpatia, não nutre simpatia, não gosta do time, eles estão se aproximando das questões turísticas também para se tornar o time número 1 da cidade. Reforçar essa relação de origem, tanto que no seu escudo você tem isso mais do que evidente, e eles começam a fortalecer isso ainda mais agora com a Wanda, que é o seu parceiro internacional. Cara, você deve estar se perguntando por que Katsu você tem um urso dentro do escudo de um time de futebol. Bom, como todo o símbolo heráldico, né, as suas origens não são muito lá claras e muito definidas. Algumas correntes históricas dizem que a relação do urso tá ali é porque ele era um animal em abundância na época que a cidade era um bosque e tudo mais. Outras correntes históricas dizem ser uma ursa, que é um símbolo de abundância e de fertilidade. Isso ainda não está muito bem definido, mas o fato é que o urso está lá e o Atlético incorporou na sua identidade. Bom, vocês devem também estar se perguntando o porquê Katsus das estrelas e por que 7 estrelas. Bom, segundo os criadores do símbolo da cidade, que isso daí está atrelado à cidade de Madrid, não se esqueça, e o Atlético de Madrid incorporou. Essas 7 estrelas estão relacionadas à constelação de Ursa Menor, ou ainda como as 7 escolas de astronomia que existiam na cidade de Madrid no século X. Então a referência às estrelas está associada a isso. Ó, que foda! Bom, na Idade Média, praga era o que não faltava na Europa, né? Vocês já ouviram falar da peste negra e tudo mais. O madronho, que é uma árvore genérica da região, uma árvore em abundância na região, produz um fruto vermelho que talvez também dê origem às listras vermelhas que compõem a cor oficial do Atlético e também da cidade de Madrid. Elas foram usadas para poder curar um rei super famoso, Carlos V, e também para ajudar a curar algumas pessoas, outras pessoas populares, enfim, pessoas que faziam parte do reino e também habitantes comuns. E essa árvore acabou se tornando um símbolo da cidade, né? Um símbolo de renascimento, de força,
de saúde e que foi incorporado e obviamente fazendo parte da cidade, o Atlético de Madrid se apoderou dele também. Para variar, os caras estão usando até o termo errado, não foi nenhuma mudança no escudo, foi uma evolução de um desenho que já existia desde os anos 40 e que foi adequado para o nosso contexto. Ele ficou mais simples, mais clean, mais fácil de ser reproduzido em várias mídias, né? E mais consistente, dando uma visibilidade global que o time até então não tinha. Obviamente o Atlético de Madrid era um time local espanhol, as pessoas conheciam, mas agora ele começa a se projetar como uma marca global, assim como o Barcelona e como o Real Madrid e outros times europeus. Cara, sem dúvida nenhuma, os últimos 10 anos foram super importantes e as finais da Champions League, a maneira como o time tem performado, esse espírito aguerrido sul-americano contagiou o mundo e abriu os olhos dos investidores que foram com tudo, aportaram muita grana e com certeza o Atlético se tornou um player importante global dentro do contexto europeu. Ele vai dar muito trabalho ainda. Bom, os clubes europeus, na sua grande maioria, e principalmente os que estão sendo aportados por investimento estrangeiro, dos chineses, dos russos, enfim, que estão sendo comprados ou adquiridos por outros donos, estão fazendo todo esse processo de remodelagem de marca porque estão se tornando sim marcas globais. E aí você tem algumas diferenças e características específicas de cada região, de cada país e de cada cultura. Por exemplo, recentemente o Manchester City, e a gente vai falar sobre ele aqui também, trocou seu escudo. Só que ele fez um processo que empoderou e chamou a comunidade de sócios torcedores, criando um hot site, uma área privada e elencando alguns símbolos específicos da história do clube para serem votados por esses torcedores. E o processo foi meio que, entre aspas, aberto para toda a comunidade de torcedores do CID. Ou seja, houve uma participação. Portanto, quando o clube lançou o escudo, não houve tanta revolta quanto agora aconteceu com o Atlético de Madrid. E eu explico. Por característica, o povo espanhol é mais apaixonado, mais, inflado, mais passional do que o inglês e tem menos cultura visual até do que o inglês. E aí, se você vai pedir muita opinião, você não vai conseguir sair do lugar e fazer nada. Então, o processo que foi desenvolvido pela Vassava e pelo Atlético foi mais assertivo e mais adequado. Tanto que somente 10 pessoas sabiam de todo o processo, que durou um ano, entre diretores e criativos, exatamente para manter esse sigilo e quando o projeto fosse lançado ele causasse o menos impacto possível. É óbvio que essa grita vai durar ainda um tempo, mas é importante ressaltar que existe também um processo de maturação, ou seja, você conseguir se familiarizar com esse novo desenho, assim como acontece com as marcas de carros, de tênis, enfim, marcas de todo tipo de produto que a gente está acostumado a consumir. Na marca esportiva você tem um apelo a mais, que é essa questão passional, esse amor que o torcedor tem, que se sente proprietário do clube. Então é mais difícil você realmente conseguir estabelecer essa relação de uma maneira mais clara, e eu achei que no caso espanhol, você fazer em sigilo e lançar, apresentar o que foi feito com um estudo consistente, como eles fizeram, é a maneira mais adequada. No caso inglês, é a mais adequada para eles. Cada cultura, um jeito de lidar. Gostou do programa de hoje? Então, você já sabe o que fazer, né? O mesmo de sempre. Compartilha com seus amigos, dá o seu joinha, não esquece de tocar a sinaleta, nossas redes sociais vão aparecer por aqui em algum lugar. Editor, me ajuda, você que vai falar, pode ser aqui, enfim, compartilha com os amigos, manda seus comentários, erramos alguma coisa? Corrija-nos, toda quarta-feira, 11 horas da manhã, Design Esporte aqui. Valeu!